Nos últimos dias eu atendi muita gente com essa questão de holding. Presta bem atenção que eu vou te explicar, né, detalhadamente para que você tenha aí, né, condições de entender para decidir qual o melhor formato que lhe atenda, tá? Já dá aquele like e se inscreve agora, para você não esquecer. Presta atenção, eu tenho vários tipos, mas eu vou trabalhar com 2, participações e patrimonial familiar. Então, quando eu falar patrimonial ou familiar, é essa, participações é essa. Vamos trabalhar com participações primeiro? Vamos. Pois bem, suponha que eu tenho uma atividade que seja multidisciplinar. Exemplo, eu sou advogado, aí eu tenho ali um café no shopping, eu tenho uma loja de cosméticos, eu também sou sócio numa farmácia, eu tenho ali uma oficina, enfim. Eu tenho aí uma característica de vários empreendimentos podendo explorar o mesmo setor ou não. E aí eu tenho que ser sócio em várias empresas. E aí eu tenho que ter um prolabore em cada uma, porque é obrigatório que isso seja retirado em grau de contabilidade e contribuição previdenciária. Isso é entendimento, solução de consulta da Receita Federal, regra que não cabe exceção, sem discussão. Desde 2016, hein? Isso não mudou ontem, não. Eu falo isso por quê? Porque eu ainda dou muita aula, né, para contadores, para advogados, inclusive, para administradores que falam: não, professor, não precisa ter prolabore. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui, eu tenho vídeo disso aqui de outubro de 16 aqui no canal. De 2016, tá? Não é ontem, não. Pois bem, o que eu faço então? Eu constituo uma holding de participações e essa holding, essa pessoa jurídica, ela é sócia em cada empresa dessa. De forma que o trânsito de dinheiro entre essas empresas passa a ser isento e não tributável. Olha que coisa linda! Tem que aproveitar isso enquanto é tempo, hein? Porque nesse governo logo isso acaba, não vai demorar muito, né? Vocês viram que é a maior saída de milionários da história do país agora em 2023, não é opinião. Tem gente que vem comentar aqui nos vídeos: você está falando mal do governo. Não estou falando mal do governo, estou retratando um fato. Não estou dando opinião, tá? Eu não dou opinião aqui no canal, às vezes eu dou sim, mas eu não estou dando, nesse eu não estou dando, tá? Então você tem a prerrogativa de uma vasta economia e controle. Por enquanto eu falei de dinheiro, agora eu vou falar de operação. Essa holding, ela pode ser a controladora dessas atividades, nomeando você como pessoa física como mero procurador administrador. Ou seja, eu tenho a economia tributária e preservo o controle, tá? E você pode, né, numa última hipótese, trabalhar a sucessão dos seus herdeiros dentro das atividades. Olha que legal, né? Você não precisa esperar a morte para que depois fale assim: resolve, eu não quero saber. Não, você já vai resolvendo agora. Você já pode ir transferindo cotas, e nós vamos falar disso logo mais na holding familiar, que lá é para isso, né? A vertente originária da criação da holding familiar é essa, né? Mas aqui você pode ir destinando cotas, né, paulatinamente no decorrer dos anos, fazendo ainda a reserva de usufruto, ou seja, você é o amplo controlador de forma inquestionável para que os seus filhos e sua esposa, ou se você não tem filhos, você pode dar para os seus irmãos, para qualquer pessoa que você queira, você tenha a prerrogativa de resolver em vida a sua sucessão. Você tem uma tranquilidade absoluta em relação ao necessário. Isso é muito interessante, tá bom? Esse assunto, eu consigo falar dele aqui, né? A aula que eu dou na pós disso dura 8 horas, né? Mas aqui não é para isso, aqui é rápido. Pá e bola. Tá. E a familiar? E a de participações, Omália? De participações, aliás, a familiar. Participações eu falei.
Familiar, vamos lá. É bom o vídeo sem editar por causa disso. A gente já vai errando e consertando e chega o aço. A familiar, ela tem um outro objetivo que se refere a patrimônio. Então eu sou aqui o patriarca da família e eu tenho 20 imóveis, né? Cada imóvel custa 2 milhões e se eu morrer agora eu tenho 40 milhões de patrimônio, né, imobilizado em imóvel, mais carro, dinheiro, ações, títulos de clube, direitos autorais, enfim, mais o resto do meu patrimônio. Significa que, na hipótese do óbito, os meus herdeiros pagarão o ITCMD, imposto que oscila por estado. Tem estado que é 4, tem estado que é 8, tem estado que é 5. Tem como não pagar? Não. Quando você constitui essa holding, você incorpora os bens nela pagando 2. Então você pode sair de 4, 5, 6, 8 e cair para 2. Porque o imposto que se paga na incorporação de bens imóveis em uma empresa é o ITBI, não é o ITCMD. De forma que o limite constitucional do ITBI é 5. Aí você vai pedir para o seu contador ou advogado tributarista fazer uma avaliação, porque se o ITCMD é 4 e o ITBI é 5, já não compensa, né? Agora, se o ITBI é 2 e o ITCMD é 8, cara, você já está tendo aqui 80% de economia. Entende? Fora a economia de ordem tributária, no plano da hipótese do óbito, nós temos uma economia vertiginosa em aluguéis. Se você é um locador, né, você paga 27,5% no Carnê-Leão. Sim ou não? Sim. Constituindo essa empresa, cai para 11,33%. Nós estamos falando de 65% de economia tributária mensal. Se você fizer essa diferença, pega o valor do seu aluguel, anota aí, abre o Excel lá ou calculadorona braba mesmo. Quanto você recebe de aluguel por mês? 100 mil. Quanto você está pagando? 27.500. Cai para quanto? 11.330. Aí você vai pegar essa diferença e fazer vezes 12. Essa é a economia anual, meu caro. Estamos falando de uma pequena fortuna, né? Qualquer dinheiro que você deixa de dar para o governo é fortuna. Sobrou para você, você vai bem aplicá-lo, né? Você vai comprar, você vai pagar funcionários, você vai trocar o carro, você vai fazer a economia girar. Na mão do governo a economia não gira, na mão do governo ele é destinado a parcerias, corrupção e saúde, segurança e educação que a gente não tem, entendeu? Então fica com o dinheiro. O dinheiro está na mão do particular, ele está bem aplicado. Mesmo que esteja no banco, porque o banco está emprestando ele para quem precisa em outra frente lá. Acabou. Pois bem, no plano sucessório, ainda, a gente também tem o mesmo benefício que eu disse há pouco. Você vai passando as cotas dessa empresa para os seus herdeiros, fazendo a reserva de usufruto, onde não se discute posse e propriedade. Você tem total envergadura de gestão e corre zero risco. No plano dessa sucessão, ainda precisa ser tratado com os seus herdeiros a hipótese do casamento. Então, se você já tem herdeiro casado, vai ser trabalhado de um jeito dentro da empresa. Se você tem herdeiro solteiro, vai ser trabalhado de outro. Entende? E ainda você pode fazer com os bens que não vão ser integralizados, por exemplo, veículos, né? Eu desaconselho em razão de um lucro hipotético, mas que se tributa nessa empresa quando se tem veículo nela, e aí você costuma pagar o imposto que não precisa. Então o veículo ele não é indicado, certo? A incorporar como bem nessa empresa. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho um vídeo disso no canal, eu vou deixar aqui no card ou aqui, eu não sei onde fica. Vou tentar deixar, tá bom? Então você tem um regramento de economia tributária na hipótese do óbito, nos rendimentos via aluguel, nos rendimentos via parceria agrícola, né, na hipótese de arrendamento, de parceria, né, da sua fazenda, da sua propriedade rural. E, por último, o custo com advogado
é muito menor. Muito. O custo hoje com o advogado para fazer um inventário gira em torno de no mínimo 6 e mais ou menos como máximo, né, porque cada profissional trabalha com a sua vertente, 20%. Ou seja, vamos colocar o meio aí de 10? Se você tem um patrimônio de 2 milhões, você vai pagar 10% de honorários para um advogado, mais o ITCMD, mais as custas de cartório, porque você vai ter que passar todas essas escrituras do seu pai para você, seu irmão, sua irmã e sua mãe. Isso você já deixa resolvido quando dá a hipótese de uma holding, entende? Então, nós temos isso. Agora, atenção, prestem muita atenção. Quem ficou até agora é o grande beneficiado, né? Porque eu sei que existe uma taxa média do vídeo que normalmente as pessoas não chegam até agora e quem não chegou, ó, tá? Por quê? Existem muitos profissionais que vendem essa holding como a saída de um grande problema e prometem a isenção do ITBI na integralização do patrimônio. E não existe, na maioria dos municípios brasileiros, essa isenção. Ponto. Ponto. E pior, se você teve essa isenção, mas eu tive, o fisco tem 5 anos para ver, vai te tributar e vai te multar. Quer apostar? Vamos apostar? Vamos apostar. Dinheiro fácil é bom, eu gosto. Sem segredo, eu tenho N processos desse aqui no escritório. Não tem ninguém, eu não estou falando aqui o que eu acho, estou falando o que eu faço, o que eu atuo o dia inteiro. Toma cuidado, eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já ficou longo e eu fico à disposição. Um abraço.